A paz, Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre o que está no livro de Neemias, capítulo 6. O versículo 1 diz assim: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha alguma, ainda que até este momento não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou em uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Já quero iniciar com uma pergunta aqui para nós. Quantos propósitos de Deus não estão interrompidos na nossa vida, porque nós ouvimos aquilo que não deveríamos ouvir? Quantos planos de Deus estão barrados na nossa vida, porque nos deixamos ser levados por coisas que ouvimos, por situações que nós vemos, ou até mesmo com pessoas que se levantam contra a obra de Deus na nossa vida? Quando Deus nos chama para uma obra, Deus espera de nós uma entrega verdadeira, uma entrega por inteiro. E aqui Neemias foi levantado como um grande instrumento de Deus para reerguer os muros de Jerusalém. Neemias se deixou ser usado por Deus para aquele momento de desolação, de destruição. Neemias se colocou na posição sobre aquilo que Deus queria. E nós lemos aqui que Neemias ele chegou a erguer os muros, mas as portas ainda não haviam sido colocadas, ou seja, boa parte já se havia concluído ali do propósito daquela obra. Mas enquanto Neemias não concluiu, não finalizou, não colocou as portas, incessantemente Neemias teve que a todo momento ali lidar com situações desafiadoras, aonde constantemente pessoas estavam ali com o propósito de tirar Neemias do foco, levantando falso contra Neemias, propagando mentiras contra Neemias, dizendo para o próprio Neemias que as pessoas estavam ali achando que ele estava ali tentando roubar o lugar do rei. E quantas mentiras Neemias teve que ouvir ali enquanto ele trabalhava, quantas investidas, quantos planos, mas Neemias tinha um propósito em Deus. Neemias estava ali com o coração voltado com aquele propósito e voltado com aquela obra. Neemias ele estava centrado ao que Deus queria dele naquele momento. E muitos de nós, diferentes de Neemias, desistimos na primeira investida do inimigo. Aqui diz que Sambalate, Tobias e Gesem não tentaram uma, duas ou três vezes. Eles tentaram por 5 vezes tirar Neemias do foco, tirar Neemias do propósito, levantando, como eu disse, mentiras contra Neemias, arquitetando planos para acabar com a vida de Neemias. Então, em todo momento, eles estavam ali fazendo de tudo para que aquela obra não fosse concluída. E se nós formos ler um pouquinho mais esse capítulo, mais à frente nos versículos seguintes, nós vamos ver que quando Neemias ele está lá na casa de Semaías, ele ainda recebe um convite: olha, vamos juntos até o templo. E Neemias logo discerniu: não, eles estão tramando algo contra mim, a intenção deles é eu não vou, porque a intenção deles é me matar. Ou seja, tamanha era a fúria contra a vida de Neemias. E eu quero dizer para você que quando nós decidimos no nosso coração a nos propor para a obra, para o chamado, para o propósito de Deus, sabe, quando nós nos empenhamos em fazer aquilo a qual Deus nos chamou, o inimigo da nossa alma, ele fará de tudo para nos desanimar, para nos entristecer, para nos fazer parar no meio do caminho. Essa mensagem eu creio que é algo direcionado de Deus para a tua vida, para você que tem um chamado, para você que tem um ministério, para você que tem algo de Deus liberado sobre a sua vida, sabe? Não dê ousadia, não dê brechas, não dê legalidade para que o inimigo te tire do propósito. Muitas coisas acontecerão nessa trajetória enquanto você caminha para concluir a obra e o chamado de Deus na tua vida, mas você precisa se
posicionar firmemente contra as investidas do inimigo. Enquanto o inimigo não te destruir, enquanto o inimigo não te ver, sabe, cabisbaixo, triste, pensando em desanimar, em parar, em largar mão do arado, o inimigo não vai parar de investir. Nós temos que tomar as nossas armaduras em Deus, nos revestir de toda a armadura, sabe? Coloque a couraça da justiça, pegue a espada da palavra, o capacete da salvação, com o escudo da fé, sabe? Se prepare com as armaduras espirituais. Quando nós tomamos a decisão de seguir em frente com a obra que Deus colocou nas nossas mãos, irmãos, o inimigo ele fará de tudo para nos destruir, mas se você estiver bem preparado, como eu disse, não tem dardo maligno, o inimigo pode se levantar, pode investir, mas maior é aquele que está com você, maior é o Deus que te chamou para a batalha. Então, se você, sabe, está pensando em parar, se você está pensando em desanimar, se você está pensando por algum momento em abrir mão da tua fé, faça como Neemias, se posicione, tem um chamado sobre a tua vida, Deus conta com você, existe um legado muito grande sobre a sua vida e você não pode parar, Deus conta com você. Faça como Neemias. Neemias, ele estava ali com as mãos, ele estava trabalhando, mas a mente de Neemias estava ligada no propósito. Não, eu preciso concluir esta obra e eu vou terminar, eu vou concluir. É isso que Deus requer de nós: determinação e constância, sabe? Firme os teus pés na rocha, não seja abalado pelos burburinhos, por falácias, por pessoas que muitas vezes são instrumentos na mão do inimigo para te destruir, para desanimar, para matar a tua fé. A palavra do Senhor Jesus disse que Neemias a todo momento ele estava atento e ele propôs: eu estou numa grande obra e eu não posso parar, entende? Você está em uma grande obra e você não pode parar, você não pode desistir. Não deixe as afrontas, não deixe as calúnias, não deixe as aflições dessa vida te paralisarem no meio do caminho. Deus conta contigo, Deus conta com você e é você que vai concluir esta obra. Se Deus chamou você para algo, é você que vai concluir, não é outro. Não deixe com que o inimigo, com as ferramentas e armadilhas, te tirem do centro do propósito. O Senhor está falando com pessoas aqui que estão pensando em abandonar o chamado, deixar o legado de lado, abandonar a fé. Volto a repetir: Deus conta com você. Deus não te chamou em vão. Esse desejo que Deus colocou no teu coração, esse projeto que Deus colocou no teu coração, tudo que Deus tem colocado no teu coração não é em vão, mas você precisa ser firme. Existe um propósito muito grande em tudo isso, mas você precisa ser firme. Não se deixe ser levado por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está ouvindo. Não barre o propósito pelo qual Deus te chamou. Esta obra só não concluirá, esse propósito só não concluirá se você der legalidade para todas as mentiras que o inimigo tem soprado na tua mente, no teu coração. Mas se você se propuser a concluir esta obra, esse chamado, esta missão que Deus colocou nas tuas mãos e não der vazão para que o inimigo te roube do centro do propósito, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E através das tuas mãos, através da tua vida, grande será a obra que o Senhor irá concluir. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, se alimente dela, deixa o desânimo de lado, deixa as falácias de lado, deixa as astutas e ciladas do inimigo de lado. E avance nesta obra que o Senhor te chamou, avance nesta missão e fique atento. Tenha a tua mente constantemente ligada no Senhor e se lance na obra, se lance no propósito e deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer através da tua vida. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e até o próximo vídeo.